Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Nós estamos estudando o livro do Levítico. Começamos vendo sobre os sacrifícios, do capítulo 1 até o 7. Depois, nos capítulos 8 a 10, sobre a ação mediadora dos sacerdotes. E aí entramos na terceira parte do livro, a questão do puro e do impuro, aonde nós vimos no capítulo 11 o que é o puro e o impuro, como que o impuro tem muito a ver com aquilo que era praticado nas religiões dos povos vizinhos, os animais que eles cultuavam ou sacrificavam, e vimos sobre os animais terrestres, aquáticos e aqueles que voam, tanto os pássaros quanto os insetos. E no vídeo de hoje nós vamos olhar sobre as impurezas que as mulheres têm ao dar à luz, assim também como as lepras, que são, no fundo, doenças de pele. Iniciamos esse nosso estudo invocando a Trindade Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando você pega a sua Bíblia, lá no capítulo 12, você tem um tema que chama Purificação da Mulher depois do parto. E ele vai tratar, é um capítulo pequeno, que tem ligação com o capítulo 15, já que o 13 e 14 mudam de tema para a lepra, e ele tem muito a ver com a questão sexual. Então vamos explicar. Para os povos antigos, principalmente para o povo judeu, o sexo tem duas coisas. Primeiro, uma parte muito sagrada, que é o dom da vida. A vida humana e a vida dos animais nascem a partir de uma relação sexual. Então o sexo tem algo de sagrado, de divino, porque com ele inicia-se a vida. Mas por outro lado, quando a mulher dá à luz, ela perde sangue, e todas as vezes que alguém na concepção deles perdia sangue, se tornava impuro. E a mulher carrega um estigma quanto a isso, porque mensalmente, na menstruação, ela perde sangue. Eles não entendiam e ela ficava impura e precisava fazer rituais de purificação. E no parto, que tem essa parte sagrada, divina, também tem essa parte impura, da qual depois ela tem, para voltar ao sagrado, fazer a religação ao sagrado, que fazer rituais. Se rica, um cordeiro, se pobre, um pombinho. Pegue sua Bíblia no capítulo 12 e comecemos. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para sempre estarmos juntos nos nossos estudos. Yahvé falou assim a Moisés e disse, quer dizer, Yahvé falou, Deus lá em 1200 falou com Moisés? Sabemos que não, sabemos que esse texto ele foi escrito no pós-exílio, depois dos anos 530. Antes de Cristo, o tempo corre do contrário. Então, 530 está antes de 529. Ele vai colocar duas coisas. Primeiro, a mulher que dá à luz. E aí nós temos um fator cultural. Uma mulher, se ela der à luz a um menino, ela fica 7 dias, depois mais 33 dias impura, somando 40 dias. Porém, se ela der à luz a uma menina, dobra 14 dias mais 66 dias impura. Por que isso? É o machismo daquela época, gente. A mulher, por si só, por ter as regras da menstruação, é mais impura que o homem. Isso está muito claro entre o versículo 2 até o 8. No versículo 8 até o final, que se ela não tiver possibilidade, depois do parto, de oferecer um carneiro, não tiver grana, ela pode oferecer uma rolinha e um casal de pombinho. Uma parte para o sacrifício de holocausto e outra para o sacrifício de pecado. Ou seja, o pecado é uma impureza e ela tinha que se purificar desse pecado. E também fazer um holocausto para poder se religar a Deus. Aqui, então, nós temos no capítulo 12, rapidamente, essa parte sobre o parto das mulheres. Com o nascimento das meninas, sendo o dobro do tempo de impureza para a mulher do que o nascimento dos meninos. Quando você pula do capítulo 12 para o capítulo 13, você tem a lepra. Então vamos entender aqui o que é a lepra. Quando você pega na Bíblia de Jerusalém, tá?
A nota de rodapé diz assim: a noção que os antigos hebreus tinham da lepra reunia diversas infecções cutâneas ou superficiais, e a estas se ligavam também os bolores que podiam aparecer nas roupas ou nas paredes. Então eles vão falar lepra de roupa e lepra de casa. Tudo para eles é lepra. Nós não vamos ficar entrando em pormenores disso porque não vale a pena. Para nós é importante, primeiramente, saber que naquele tempo não existia médico. O texto não fala de médico. Quem vai fazer a inspeção de qualquer tipo de úlcera, de mancha, de qualquer coisa, é o sacerdote. Capítulo 13, versículo 2. Se formar sobre a pele de um homem um tumor, um dardo ou uma mancha, pode-se tratar-se de um caso de lepra. Será conduzido a Arão, o sacerdote, ou a um dos sacerdotes, seus filhos. O sacerdote examinará a enfermidade sobre a pele. Aí vem uma série de coisas que para nós não vem ao caso. São infecções externas ou até um tumor. Aí quem faz o exame? O médico? Não, eles ainda não têm uma medicina elaborada. Como tudo o que acontece é por ordem ou por permissão divina, essa pessoa está em pecado e Deus a está quase que punindo. Então ele vai fazer com o sacerdote vai fazer um tempo de observação e às vezes vai excluí-lo. Quando você pega no versículo 7, contudo, se o dardo se alastrou sobre a pele depois que o enfermo foi examinado pelo sacerdote e declarado puro, ele vai ser declarado impuro. E aí, quando alguém é declarado impuro, seja por qualquer tipo de coisa, até por calvície, você vai lá no versículo 45 e 46. O leproso portador dessa enfermidade terá suas vestes rasgadas e seu cabelo desgrenhado. Cobrirá o bigode e clamará: impuro, impuro. Com dois objetivos. Primeiro, dele se afastar da comunidade. E segundo, da comunidade reconhecê-lo visualmente e falar: opa, desse não quero proximidade. E aí você tem uma série de regras. Ele fica totalmente excluído em vales longes e etc. E podia ser algo muito simples, porque se você pegar, você vai ter o seguinte, olha: o tumor, o dardo, a mancha, a lepra invertida, a úlcera, a queimadura, afecções no couro cabeludo, exantema, calvície. E no final do capítulo 13, você tem a lepra das vestes. Bolor, sabe, mofo que aparece numa roupa? Então aqui vai falar que essa roupa tem um tratamento, não deu certo, taca fogo. Hoje a gente sabe o quanto que é importante lavar as mãos para não disseminar doença. Naquele tempo eles não tinham essa noção. Quando você entra no capítulo 14, você tem a purificação da lepra. Porque se a lepra torna impuro, você precisa tornar isso impuro. Se você está afastado de Deus, impureza. Se você se aproxima de Deus, pureza. Então você tem que fazer todo um ritual. Tudo isso é tratado de forma religiosa. No capítulo 14, você tem a purificação do leproso e no final do capítulo 14 você tem a lepra das casas. Esses bolores, esses mofos que aparecem na parede. E a gente sabe que hoje isso não é uma doença e muito menos que provém de Deus. Naquele tempo eles não sabiam. Para finalizarmos, o que Jesus fez com os leprosos? Tocou. Uma mulher que estava com um corrimento constante. O que ele fez? Ela tocou no manto dele. E era expressamente proibido a proximidade e o toque com uma pessoa dessa. E essa mulher, ao fazer algo extremamente proibido, tocar, ela podia ser severamente punida, ela é curada. Temos que superar essas concepções. Por isso que é importante estudar, porque tem gente que ainda é assim hoje. No nosso próximo estudo, vamos olhar a questão das impurezas sexuais. Levítico, capítulo 15. Paz e bem a todos e a todas.